Com a palavra de Deus aberta, eu convido você a curvar a sua fronte para nós orarmos ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos como o teu povo, a tua igreja, reunidos em tua casa. Nós já oramos, cantamos, ouvimos preitos de louvores, de gratidão. E agora nós vamos estudar a tua palavra através da história da tua igreja, Senhor. E nesse momento, nós te suplicamos apenas uma coisa. Queremos ouvir a tua voz. Fala ao coração de cada adorador que está aqui presente nesta manhã. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. O livro de Jó, capítulo 8, versículo 8 diz: Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Nesta manhã de sábado eu quero introduzir o sermão, a palavra de Deus, mostrando a vocês duas imagens, de tamanhos e proporções bem diferentes, uma da outra. Esta primeira imagem que vocês estão vendo e contemplando, é uma das mais famosas casas e mais cobiçadas casas de todo o mundo. Ela é conhecida como a Casa Branca. Em inglês, The White House. Nela moraram muitos casais de presidentes, por exemplo, Abraham Lincoln, Jimmy Carter, Ronald Reagan. Eles tiveram muitos filhos, mas alguns deles, por exemplo, como Hillary e Bill Clinton, tiveram apenas uma filha. Atualmente esta casa está sendo ocupada pelo casal Barack e Michelle Obama. E eles possuem 2 filhas. No entanto, quero agora mostrar uma segunda imagem. Uma segunda casa, bem diferente da primeira. A segunda casa não recebe o nome de Casa Branca, The White House, mas nela morou um casal, não de presidentes, mas de dedicados servos e ministros da obra de Deus, que dedicaram tudo para o Senhor. Dedicaram o seu melhor, os seus dons, seus talentos, o seu tempo, suas melhores energias para o desenvolvimento da obra de Deus aqui nesta terra. Quem é esse casal? Aí estão eles, Tiago e Ellen White. E ao apresentar estas imagens, não tenho a pretensão de comparar a estrutura física ou arquitetônica entre essas duas moradias, mas sim quero tentar extrair nesta manhã algumas importantes lições sobre os personagens que habitaram, sobretudo, na segunda casa, a casa e o lar da família de Ellen e Tiago White. E para começar, quero chamar a sua atenção para esse slide. Esse slide revela a certidão de casamento de Tiago e Ellen White. Eles eram pessoas simples, não tinham recursos, se casaram apenas no civil, em um cartório, lá nos Estados Unidos, no dia 30 de agosto de 1846. Eram simples, eram pobres, mas era um casal poderoso. Mas nesta manhã,
eu quero iniciar as minhas considerações fazendo-lhes uma pergunta. E essa pergunta vale para o coral, vale para todos vocês que estão aqui nesta manhã. Quem era Ellen White? Que tipo de pessoa era ela? Será que alguma vez ela foi vista sorrindo? Alguns de seus leitores não fazem. De fato, Ellen White tinha um bom senso de humor. Certa vez ela estava pregando num sábado em uma igreja, e quando de repente ela olhou para a sua plateia, que estava ouvindo o seu sermão, e ela viu que um estava cochichando com o outro, e ela olhou e ela já sabia a razão do cochicho da plateia da igreja. Na plataforma estava sentado o seu filho mais novo, William White. E o que ele estava fazendo? Dormindo. Era o que ele sabia fazer de melhor numa plataforma, dormir. E as pessoas estavam cochichando. E Ellen White olhou para trás e percebeu e confirmou que ele estava dormindo. E ela, se dirigindo à congregação, disse-lhes: meus queridos irmãos, vocês precisam perdoar Willie, pois quando ele era um bebê, na igreja de Battle Creek, havia um púlpito especial preparado para o momento em que eu ia pregar. Era um púlpito de madeira, e nesse púlpito havia um espaço para eu colocar um pequeno berço, e enquanto eu pregava, eu balançava ele com os pés pregando, e ele dormia em berço esplêndido enquanto eu pregava. De fato, foi eu quem ensinei ele a dormir na hora do sermão. Sem dúvida alguma, Ellen White tinha um bom senso de humor, um bom e apurado senso de humor. Aí está uma foto de sua família. Os seus filhos. Ela teve, de fato, 4 filhos. Aí estão relatados 3, nós só temos fotos de 3 filhos. O mais velho chamava Henry Nichols. O filho do meio, volta. O filho do meio chamava James White. E o mais novo, William Clarence. O 4º filho morreu com 3 meses de idade, se chamava, alguém lembra? John Herbert. Morreu de catapora com 3 meses de idade. Aí estão os 3 filhos. O mais velho, chamado Henry Nichols, também faleceu. Faleceu de tuberculose com 16 anos de idade. E ele deixou uma linda carta para sua mãe, antes de morrer, onde ele dizia: por favor, no dia do meu sepultamento, não chorem, não derramem lágrimas, porque eu não vou ter que passar pela guerra civil americana, eu não vou ter que enfrentar as pragas que antecederão a volta de Jesus, e eu tenho certeza plena e absoluta de que eu estarei no céu para nos encontrarmos juntos com vocês. Uma coisa só eu peço, que vocês me enterrem ao lado do meu querido irmão falecido, John Herbert. Esse foi o único pedido que ele fez, porque ele queria ser ressuscitado ao lado de seu irmão de 3 meses, John Herbert. Esse foi Henry Nichols. Próxima foto. Aí está a foto da família remanescente. Esses foram os filhos que sobraram do casal. Ellen White perdeu 2 filhos. E esses 2 filhos que ela perdeu trouxeram muita dor e angústia ao coração dela. Ela passou por momentos de muito trauma, de depressão, de angústia, de dor como mãe. E eu quero nessa manhã perguntar a vocês, a minha querida igreja, a qual eu faço parte, quantos de vocês aqui são pais? Deixa eu ver as mãos. Quantos são pais aqui? Levantem a mão bem alto. Quantos são pais aqui? Maravilha. Louvado seja Deus. Eu achava que era um especialista em educação até que nasceu o meu primeiro filho.
Logo depois eu pensei que eu era um especialista em educação de adolescentes, até que meu filho chegou a essa idade. Hoje, eu estou aprendendo muitas lições com ele, e eu confesso que por vezes a minha paciência e a dele também são levadas até as últimas consequências. E eu trabalhei 8 anos com alunos na escola do ensino fundamental, com adolescentes. Mas nesta manhã, eu quero dizer que esta é uma realidade vivenciada na maioria dos lares de nossa comunidade. Quero falar um pouco a vocês, neste sermão, sobre a dinâmica da família White, a relação entre o casal, entre os filhos e pais, entre os próprios irmãos, como eram os bastidores desta família. E eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês já ouviram falar em filhos de pastor? Já ouviram? Coral? Já ouviram? Mas vocês já ouviram falar em filhos de pastor e filhos de profetisa ao mesmo tempo? Já imaginou o que é isto? Aquela foto anterior mostra 2 filhos, que eram filhos de pastor e mesmo de uma profetisa, ao mesmo tempo. Normalmente os filhos de pastor tendem, por vezes, a reagir contra o pensamento de seus pais. É uma tendência. Tiago e Ellen White tiveram um filho que lhes trouxe grandes desafios. Willie, que era conhecido, o filho mais novo, era um bom menino. Esse que está aí na tela. Então havia o Edson, a foto anterior. De fato, Edson era o tipo de filho que muitos pais não gostariam de ter. E em junho de 1865, quando Edson tinha 16 anos de idade, sua mãe lhe escreveu uma carta. E no topo da carta estava escrito: leia a carta sozinho, conteúdo secreto. A carta inicia dizendo: meu querido filho Edson, eu esperava receber mais cartas de você, mas pelo que vejo, você não me escreve. Estou preocupada com você e não consigo me sentir tranquila em nenhum momento. Como tenho percebido, meu filho, uma disposição para a sua desobediência e uma tendência à perversão dos bons costumes e princípios cristãos. Falando a verdade, você tem nos enganado. Você não apenas desobedece aos seus pais, como também leva o Willie ao mau caminho. Sua influência tem afetado ao nobre, amado e verdadeiro Willie. Seu comportamento, Edson, tem me levado muitas vezes a pensar em abandonar as minhas viagens e fazer tudo o que pudermos para salvar os nossos filhos. Por falar em viagens, às vezes, alguns amigos sentem a minha falta por aqui, por ali, e perguntam para minha esposa: aonde está o Renato? E ela então já encontrou uma resposta típica para essa pergunta. E ela então diz: ele está com a segunda Ellen, a Ellen White. Os White eram seres humanos, como vocês e eu. Às vezes, muitos adventistas colocam Ellen White num patamar tão elevado e se esquecem que ela foi uma pessoa como um de nós. A despeito de ser uma profetisa, ela foi um ser humano. Enfrentou os mesmos problemas que você e eu enfrentamos. Tentações, desafios. Mas há alguns capítulos da sua história com seus filhos que foram marcantes. E eu quero destacar um deles nesta manhã de sábado.
em 1893, Edson, o filho mais difícil, que deu mais problemas, ele estava com 44 anos de idade, sua mãe estava na Austrália, e uma carta naquela época levava 1 mês para cruzar o Oceano Pacífico. E em 18 de maio de 1893, Edson escreveu uma carta para sua mãe. E nela ele dizia: não tenho inclinação espiritual, mamãe. Estou pensando em estudar para abrir um negócio pessoal para mim. Edson nunca conseguiu controlar as suas contas pessoais. Não me considero ainda um cristão, mamãe. Meus rancores estão simplesmente ligados a WC. Quem era WC? William Clarence, o seu irmão. Havia uma intriga tremenda entre os dois irmãos. Por quê? Porque os pais consideravam Willie como filho perfeito. E Edson era o filho, a ovelha negra. E ele disse na carta: os meus rancores estão sempre ligados a WC, a William Clarence. Lógico, 2 irmãos que sempre enfrentaram problemas de relacionamento, eram até capazes de se entender, mas suas diferenças os acompanharam até a fase adulta. E esta carta, escrita por Edson, foi respondida no dia 21 de junho de 1893. E esta, quem sabe, foi a carta mais tocante que foi escrita pela caneta de Ellen White a um de seus filhos. No topo da carta estavam escritas as seguintes palavras: Edson, por favor, leia esta carta atentamente, não a queime, nem a jogue no lixo. Se Ellen White vivesse hoje, ela faria essas observações pela internet. E ela diria para o seu filho: entre no seu quarto, feche a porta e não delete o conteúdo desse e-mail. O interesse dessa carta é que no final havia uma observação que dizia: me perdoe pela minha caligrafia, mas é que eu não queria colocar o conteúdo dessa carta nas mãos de uma datilógrafa. Nem ela mesma teve coragem de colocar na mão de uma das suas secretárias, dado o teor dessa carta. De fato, havia muitas razões para Edson queimar as cartas de sua mãe. Ele recebia uma carta por semana, em média, e em cada carta continha 10 páginas de conteúdo. Normalmente o conteúdo era de teor corretivo, corrigindo, confrontando. E nesta carta, Ellen White começa dizendo: se você fosse um homem que vivesse os princípios da verdade, eu me dirigiria a você de uma forma diferente. Você tem muita luz ao teu redor, Edson, brilhando para iluminar os teus caminhos, mas você se recusou a andar na luz. Às vezes, com remorso, eu olho para os meus esforços feitos em meu intenso desejo de salvar os meus filhos e vejo quão fraco tenho sido os meus esforços em prol deles. Então, olha o que ela diz. Então, eu passo quase noites inteiras examinando cada ação que tomei, a fim de verificar aonde cometi um erro. Perdia noites de sono por causa dos filhos. Depois ela disse nessa carta: hoje, meu filho, eu não posso dizer, se você não está salvo, então apague meu nome do livro da vida. Não, não. Mas eu me compadeço de você, filho, enquanto você vive na desobediência a Deus. Um Deus que é justo e santo, misericordioso, cheio de graça, longânimo e repleto de bondade. E depois ela diz assim: eu tenho amor profundo e fervente por meus 2 filhos que ainda vivem.
Meu filho, o sacrifício de Jesus, perguntou ela, foi em vão para você? E nesta manhã eu queria perguntar aqui aos jovens que são filhos, que têm pais. Será que o sacrifício de Jesus foi em vão por você? Será? E ela disse, eu sinto muito. Se eu pudesse, eu mudaria o curso de sua vida, mas você é o seu próprio inimigo, filho. E no último parágrafo, ela diz, meu filho, você está entre a vida e a morte. Eu não posso salvá-lo, somente Deus o pode. Mas aceite o convite de Jesus e viva em harmonia com Ele. E assim, ela encerrou esta carta. Ellen White tinha consciência plena do que está escrito no capítulo 8 de Isaías e o versículo 18, e eu quero que você abra a sua Bíblia. Isaías 8 e o versículo 18, o profeta Isaías sobressalta na parte introdutória do versículo as seguintes palavras, Isaías 8, versículo 18, aonde ele diz, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Ellen White tinha consciência plena desta passagem, eis-me aqui, Senhor, com os filhos que me deu. E cada pai e cada mãe que está me ouvindo nesta manhã, deve ter a mesma consciência pelos seus filhos. Ela disse depois de escrever essa carta, tenho feito tudo para salvar meus filhos, tenho orado, jejuado, mas por vezes não vejo resultados nem melhoras. E nessa manhã eu queria falar aos jovens que me escutam aqui nesta igreja. Não é fácil falar palavras sinceras ao coração das pessoas, não é fácil. Certa vez eu estava no estado do Rio de Janeiro pregando em uma das igrejas. Quando ao final do culto um senhor se aproximou de mim para pedir ajuda, eu lhe perguntei o que está acontecendo e ele me disse, meu filho pastor, e eu disse, o que está acontecendo com o seu filho, qual é o problema com ele? E ele disse, ele está usando drogas. E eu perguntei a esse irmão, aonde ele mora? E o irmão disse, comigo. E eu lhe perguntei, ele paga alguma despesa da casa? Ele disse, não. Quantos anos ele tem? 25 anos. Não ajuda em nada com as despesas? O senhor paga todas as despesas? Sim, eu pago, pastor. Ele tem carro? Eu perguntei, sim, ele tem carro, pastor. E então me dirigi àquele membro e disse, meu querido amigo, irmão, desculpe-me, mas o senhor é quem está patrocinando o seu vício. Você nunca o confrontou. Na história do filho pródigo, em São Lucas capítulo 15, quando o pai chega perante o filho, e o filho pede a herança do pai, toda a herança que lhe pertencia, o pai o confronta. E há uma consequência dura que o filho tem que pagar. Qual é esta? Sair de casa. Ele teve que sair de casa. Ele levou a herança, mas abandonou a casa. Mas o interessante é que ao ele sair de casa, os pais disseram a ele, filho, a mesma porta que você sairá nesta manhã, filho, estará sempre aberta para o dia que você quiser voltar. Amém? Há momentos-chave na vida de uma família em que os pais precisam confrontar os filhos. E essa não é uma tarefa simples nem fácil. Nessa história vemos Ellen White falando abertamente, com toda franqueza, a um filho de 44 anos, em plena meia-idade. Essa carta levou 1 mês para cruzar o oceano. Mas quando Edson recebeu essa carta e leu o seu conteúdo,
essa carta se tornou num ponto determinante para uma mudança em sua vida. Notem uma coisa. Esta é uma entre centenas de cartas que Ellen White encaminhou para o seu filho Edson. Isso nos mostra que Ellen White jamais desistiu de seus filhos, jamais perdeu a esperança na salvação de seus filhos. E isso enseja uma preciosa lição para todos nós que somos pais hoje. Quando Edson leu essa carta mudou a sua vida, através da ação do Espírito de Deus. E ele recebeu essa carta em 11 de agosto de 1893. E ele escreveu logo que recebeu essa carta para o seu irmão Willie, o irmão mais novo. E ele disse ao seu irmão: irmão Willie, eu fiz um novo começo, tomei uma nova decisão para a vida eterna, e eu encontrei o meu Salvador. Num sábado, eu decidi ir à igreja adventista para ouvir a pregação, que por sinal estava muito enfadonha. Mas ali, naquele momento, eu desfrutei da alegria do meu reencontro com Jesus Cristo. Senti que Jesus estava falando ao meu coração e me dando uma chance para retornar aos seus braços. E então prontamente decidi voltar a Cristo e Ele me abraçou. E desde então Ele nunca mais me abandonou. Amém? A casa de Deus, amigos, queridos jovens, a casa de Deus é o melhor lugar para você se reencontrar com Jesus. É o melhor lugar para você estar com Jesus, para você ouvir a palavra de Jesus. Esse é o melhor lugar do mundo para um jovem estar, na casa de Deus. É ali que você se encontra com Jesus. Em uma carta não datada, escrita por Edson para sua mãe sobre a sua decisão, quando a mãe recebeu a decisão do filho, ela respondeu dizendo: filho, recebemos sua carta com imensa alegria, e esse dia jamais será esquecido, filho. Após esse importante momento na vida de Edson, ele decidiu trabalhar na obra do Senhor, e sua grande contribuição, como todos sabemos, foi a evangelização dos negros no sul dos Estados Unidos, a bordo do navio Morning Star, no rio Mississippi e seus afluentes. Queridos amigos, como vimos, Ellen White e a sua família era uma família real, autêntica e genuína. Seus filhos eram de carne e osso como os nossos, com problemas semelhantes. Mas agora eu quero perguntar uma outra coisa para vocês. Como era a vida de casal entre Ellen e Tiago White? Como eles se relacionavam? Quais foram os desafios que eles enfrentaram como casal? E para isso eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui são casados? Levante a mão. Quantos são casados aqui? Todos são, quase a maioria casados, né? Os que não são estão a caminho ainda. Alguns mais perto, outros mais longe. Mas estão a caminho, né? Outros mais longe ainda. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, casal. Você que é casado. Você já parou para pensar no que significa ser esposo de uma profetisa? Tiago White passou por vários desafios com a sua esposa. Por exemplo, já imaginou acordar cedo de manhã, antes de colocar o pé no chão, na cama, e Ellen White dizer para ele: pare, não levante, porque eu tenho uma mensagem de Deus para você. Deus me revelou essa noite essa mensagem. Não levante. Já parou para pensar o que significa isso? E a mensagem vinha de Deus. De fato, um aspecto é necessário ressaltar quando estudamos
a história do casal White. Ellen e Tiago White eram pessoas de firmes convicções. Muitas vezes eles não estavam dispostos a abrirem mão do seu ponto de vista, porque eram pessoas de firmes convicções. Por isso que foram líderes desta causa. Em 1876, em função do excesso de trabalho, Tiago White, e aí está a foto dele. Quantos anos vocês dão para ele nesta foto? Nessa foto ele está com 51 anos de idade. Tiago White, em função do excesso de trabalho, ele teve vários derrames que afetaram bruscamente a sua saúde, o seu estado de humor, a sua personalidade. Dizem que ele trabalhava por 3 pessoas, fazia o trabalho de 3 pessoas, dado a sua dedicação na obra de Deus. Mas ele envelheceu cedo e logo morreu. Nessa época, quando ele estava doente, em 1876, com derrames, sua esposa estava separada dele na costa leste, na costa oeste, na Califórnia. Estavam separados por cerca de 3.750 quilômetros um do outro, enfrentando duras provas com seu marido. Ellen White, não resistindo, o seu lado humano ecoa mais alto, e ela então pega a sua caneta e ela escreve algumas cartas para sua melhor amiga, Lucinda Hall. E numa delas ela afirmou: estou trabalhando para o Senhor, mas o que tudo indica, meu esposo não está contente com isso. Seus esforços, os seus fortes impulsos, seus sentidos, presumo que suas ideias de restringir as minhas ideias possam estar sendo guiadas por um espírito diferente. Deus nos legou uma obra e nós temos realizado separadamente. Ele está contente? Eu estou contente. Mas esse estado permanece até o momento em que nós nos encontramos pessoalmente. Tiago parece me dar ordens como se eu fosse uma criança, disse ela à sua amiga. Lucinda, espero não ter escrito nada de errado, mas estes são os meus sentimentos. Em 16 de maio de 76, Ellen White escreveu uma outra carta para sua melhor amiga, Lucinda Hall, novamente dizendo a respeito do seu esposo, controlá-la completamente, ditando passo a passo o que ela deveria fazer. Você que está aí assentado poderia perguntar, por que Tiago White agiu desta forma com sua esposa? Primeiro, ele estava doente, com derrame, vários derrames, que alteraram o seu comportamento. E segundo, ele era o presidente da Associação Geral. Dá para entender isso? E em uma carta, Tiago White, escrevendo para Ellen White, ele disse, ele ordenou a Ellen White para que não fizesse nenhuma menção ao seu filho Edson. Se você tem opiniões diferentes das minhas sobre a educação do Edson, disse ele, guarde-as com você e deixe-me com as minhas. E ao concluir a carta, o presidente afirmou, penso que será importante trabalharmos separados. O lado humano de 2 obreiros. Tinham divergências em relação à educação dos filhos. Nós também temos. É provável que alguns de vocês nesta manhã poderão se escandalizar com alguns dos capítulos da vida e da história da família White. Por quê? Porque muitas vezes nós gostamos do conforto de nossa mitologia perfeccionista da santidade cristã, de encobrir tudo e ocultar os erros e apenas transparecer aquilo que é perfeito e correto. Mas nós muitas vezes nos esquecemos que estamos em nossa caminhada cristã, em busca da santificação. E esta é uma obra diária,
contínua, crescente, que é operada em nós pela ação do Divino Espírito a cada momento da nossa existência. E essa mesma experiência que o casal enfrentou, foi enfrentada por inúmeros personagens das Escrituras, como Moisés, Davi, Salomão, Pedro, João, Paulo, pessoas escolhidas por Deus para darem um testemunho vivo da pessoa de Jesus Cristo. Mas nós não podemos esquecer que eles foram profetas, mas antes disso, foram pessoas humanas, como você e eu. Mas, queridos, a história com a sua melhor amiga não termina aqui. A história com a sua melhor amiga termina no momento lindo de arrependimento da profetisa Ellen White. E em 17 de maio, Ellen White escreveu uma carta para a sua melhor amiga, dizendo: querida Lucinda, perdoe-me por ter escrito as cartas que eu lhe escrevi, relatando problemas vivenciados com meu esposo. Perdoe-me, por favor, queime todas essas cartas, jamais vou lhe escrever qualquer carta com conteúdo semelhante a este. Já escrevi uma carta confessando ao Tiago o que fiz. Notem, meus queridos, esse é um ato de graça da parte de Ellen White. Isso não é apenas uma história, mas é um ato de redenção e reconciliação. Deus espera que desenvolvamos o mesmo espírito em nosso casamento, o mesmo espírito de amor e reconciliação em nossa família. De fato, esse é o verdadeiro espírito de Jesus Cristo. E continuando essa carta, Ellen White afirma à sua amiga Lucinda: desculpe-me, Lucinda, eu não perdi o amor por meu esposo, e jamais espero que esse sentimento seja perdido. E em 16 de maio de 76, Ellen White escreveu a Tiago White: perdoe-me, Tiago, eu não vou lhe escrever mais nenhuma carta que contenha algo que possa atrapalhar o nosso relacionamento. Estamos vivendo em tempos solenes, eu não clamo para mim mesmo a infalibilidade de caráter. Não estou livre de erros em minha vida. Tenho orado a Deus que me mostre qual o caminho que devo seguir. E eu quero que você abra sua Bíblia agora em Romanos 13, e o verso 11 e 12. Abra sua Bíblia, Romanos 13, 11 e 12. Quando Ellen White escreveu essas palavras, estamos vivendo em tempos solenes, ela tinha em mente a passagem de Romanos 13, 11 e 12, aonde diz as Escrituras: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a noite e vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Amém? Ela tinha em mente esta passagem. Estamos vivendo em tempos solenes, meus queridos, e eu queria falar aos casais desta manhã, casais que me escutam, familiares que me escutam, estamos vivendo em tempos solenes. O Espírito de profecia diz que estamos vivendo em tempos o quê? Emprestados. Tempos emprestados. É um tempo solene. Após essas cartas, o Espírito Santo revelou a Ellen White que ela deveria ir até a costa leste para encontrar o seu marido, e ela foi. E meus queridos amigos, irmãos em Cristo, Deus está disposto nesta manhã a reconciliar lares, famílias, casais, relacionamentos entre pais, filhos, entre irmãos da mesma família. Quando Ellen White chegou lá na casa de Tiago White em Battle Creek, eles começaram a trabalhar juntos, eles se uniram, se reconciliaram, realizaram várias campais de jovens e adultos, e eles realizaram grandes coisas pela causa do Senhor. Porém, 5 anos mais tarde,
5 anos, no dia 6 de agosto, Tiago White morreu, com 60 anos de idade. Ele morreu no sanatório de Battle Creek. E no momento a sós, nas montanhas do Colorado, Ellen White escreveu: hoje posso ver como a minha vida estava tão ligada à vida do meu marido, e quão difícil é viver sem ele. De fato, Ellen White viveu 34 anos como viúva, e durante esse período, ela recebeu apenas uma proposta de casamento, e esta foi do pastor Stephen Haskell. E em resposta a esta proposta de casamento, ela disse ao pastor: muito obrigado, pastor Haskell, pela sua proposta, pelo seu convite, mas o meu coração só tem espaço para um homem, e esse espaço foi ocupado por Tiago White. E ela depois concluiu dizendo: eu creio que nenhum homem usou sapatos como Tiago White. E nesta carta ela dizia, encerrando: oh, como eu sinto falta dos seus sábios conselhos. Mas nesta manhã, queridos, eu queria encerrar esta mensagem dizendo a vocês que nem todos os esforços evangelísticos da família White teve resultados positivos. De todos os apelos espirituais que ela fez durante a sua vida, o mais tocante e triste de todos foi dirigido à sua irmã gêmea, que se chamava Elizabeth, antes da sua morte em 1891. Ellen White teve 7 irmãos. Essa irmã é a irmã mais velha dela, se chama Sarah. Ela era 20 anos mais velha que Ellen White. A próxima está aí a irmã gêmea de Ellen White, assentada e Ellen White em pé. Ellen White tinha 7 irmãos, ela era a 8ª, a mais nova de todos. E ela era gêmea de Lizzie, assim era conhecida essa sua irmã. Em uma das cartas escritas no dia 21 de fevereiro de 1891, a Lizzie, ela disse para sua irmã: não tenho dúvidas do poder de Deus para salvar todo aquele que vem para os braços de Jesus. Eu tenho experimentado isso em minha vida própria. Lizzie, você não crê em Jesus? Você não vê como o seu Salvador que cuida e vela por você? E que Ele está desejoso de salvar a sua preciosa vida? Lizzie, aceite a Jesus como você está, venha até Ele e experimente o seu perdão e a sua salvação. O que Deus poderia fazer mais por você, Lizzie, para que vocês o amem? Lizzie, por favor, creia nas palavras de Cristo. Seus amigos não podem salvá-los, os médicos não podem também, mas há um Salvador que pode salvá-la, e você deve aceitá-lo como seu único Salvador. Mas, queridos, esse apelo caiu em ouvidos moucos, surdos. Lizzie morrera 10 meses depois desta carta. Ela morreu na mesma cidade em que nasceu, Gorham, Maine. 2 irmãs, 2 gêmeas. 2 vidas totalmente diferentes, 2 destinos completamente opostos. Meus queridos amigos e irmãos em Cristo, eu não conheço a sua história, mas todos nós temos desafios em nossa família. Eu não sei quais são os seus desafios. Nesta manhã, eu quero desafiá-los a olharmos juntos para Jesus, a fim de o aceitarmos como Salvador e Senhor de nossa vida e da vida daqueles que pertencem à nossa família. Como diz o profeta Isaías no capítulo 45, verso 22, olhai para mim e sede salvos. Essa é a salvação pela graça.
Essa, meus amigos, é a história da Bíblia. Essa é a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é a história de Ellen White. Essa é a história dos profetas da Bíblia. Essa é a sua e a minha história. Nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu não queria terminar o culto desta manhã deixando com vocês uma experiência triste. Nesta manhã, uma aluna do primeiro ano de jornalismo, a Alana, ela aceitou o convite de Jesus. E ela será batizada agora pelo pastor Moura. Ela frequentou a classe bíblica. Muitas pessoas ajudaram-na, dando estudos bíblicos para ela. E eu queria nesse momento chamar os amigos da Alana para que viessem aqui à frente, aqueles que ajudaram nos estudos bíblicos, que ajudaram no trabalho evangelístico da Alana. Por favor, que venham aqui. Por favor, amigos do primeiro ano, que ajudaram, Jesus está chamando vocês todos para que venham prestigiar. E nesta manhã, queridos amigos, Jesus não está chamando só vocês que vão prestigiar esse batismo, mas Jesus está chamando também casais, pais e filhos. É provável que eu esteja falando para algum pai, para alguma mãe, que estejam com alguma intriga familiar. É provável que eu esteja falando para algum casal que já pensou até em se separar. É provável que eu esteja falando para algum casal que está vivendo um conflito sério dentro de casa com a educação do seu filho. É provável que eu esteja falando para algum jovem nesta manhã que já não fala com seu pai há muito tempo. Eu queria fazer um convite a você. Se você quer levar o seu filho, sua esposa, se você quer levar a sua família ao céu, eu queria que você tomasse uma decisão agora, diante de Jesus Cristo. Eu queria que você dissesse, eu queria que você se reconciliasse, assumisse esse espírito de reconciliação, o espírito do genuíno amor familiar. Se há algum jovem, algum casal que me escuta nessa manhã, que está passando por algum problema, eu queria convidar você para que ficasse em pé. Se há alguém entre nós que ainda não conhece a Jesus, louvado seja Deus. Se há alguém entre nós que não conhece a Jesus, que ainda não recebeu a graça de Jesus, que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal, eu também gostaria que você se levantasse nessa manhã para receber o abraço de Jesus. Algum jovem, alguma criança, algum adulto, nesta manhã, eu queria que você se levantasse. Eu queria que você viesse aqui à frente. É possível? Há mais algum jovem? Há mais algum casal entre nós, em nossa família, da nossa comunidade? Eu queria orar com você. Não se sintam envergonhados. Nós somos uma família, a família de Cristo. E essa família é uma família só. Ela vai ser levada por Deus como um só corpo, o corpo de Cristo. Eu quero orar com você. Há mais alguém que gostaria de vir aqui à frente? Há mais alguma pessoa? Algum jovem? Alguma senhora? Algum casal? Venham aqui à frente. Nós vamos orar. Essa senhora aqui, vem aqui à frente. Enquanto o pastor realiza a cerimônia, nós estaremos aqui em espírito de oração. E após então nós faremos a oração final.
Pastor Renato, igreja, irmãos que nos acompanham, é uma felicidade. Este é um momento muito bem articulado, muito bem preparado, e presumo que o pai da Lana esteja aqui. Ela está sem óculos e eu não conheço, mas se ele estiver aqui no auditório, ali ele está, é aquele que está ali, ó. Você não está vendo, eu estou vendo por você, tá? Ela está sem óculos. Quero agradecer mais uma vez aos preceptores, a capelã, a professora Lília, o grupo da Palavra Aberta, os jovens que ajudam na salvação dos seus amigos. Quero falar também que a Rebeca está ali. No último dia 13, a Rebeca foi batizada em Macaé, no Rio de Janeiro. E também foi um fruto aqui do trabalho e do esforço de todos. A nossa escola não somente produz bons cidadãos para este mundo, mas também produz bons cidadãos para o reino dos céus. Graças a Deus. Pai Celestial, em virtude da decisão da Alana de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, eu a batizo em nome de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Amém? Louvado seja Deus pela decisão da Lana. Há pessoas aqui que não são pais nem mães, são avós, que têm conflitos com seus filhos, com seus netos, e que pedem oração. Nós vamos fazer uma oração, e eu peço que todos vocês se levantem nesse momento, e vamos encerrar esse momento de culto. Senhor nosso Deus, aqui está a tua igreja, na tua família, reunida em tua casa, esperançosa da tua salvação. Somos todos teus filhos, ó Pai. Carregamos em nossa vida as marcas do pecado, as cicatrizes do pecado, que mancham a nossa vida, a nossa família, a vida dos filhos, a educação. Mas nesse momento, ó Pai, nós queremos nos entregar plenamente em tuas mãos, suplicando que o maravilhoso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos lave e nos purifique de todo pecado. E nesse momento, ó Pai, nós queremos orar por essas pessoas que vieram aqui à frente. E por aqueles que não vieram, mas que também enfrentam problemas familiares. Tu conheces quem são eles, ó Pai. Toca a vida e o coração deles. Promova, ó Pai, em cada lar, em cada família dessa igreja, o espírito de amor, de união e de reconciliação, ó Pai. E permita que cada um de nós, como teus filhos, estejamos prontos e preparados quando Jesus Cristo vier nas nuvens dos céus. E até aquele dia, ó Pai, preserva-nos com vida, com saúde, e permita que os nossos olhos estejam sempre fixos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Despeça-nos agora para a escola sabatina, com a tua bênção e com a tua paz, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.